Minasan, konnichiwa. Mainichi no Nihongo Channel ni youkoso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Japonês de Cada Dia. Como esse é o primeiro vídeo do canal, falaremos sobre o sistema de escrita da língua japonesa. O japonês possui 3 sistemas de escrita: o hiragana, o katakana e o kanji. Como a gente sempre aconselha quem está estudando japonês a começar pelo hiragana, é por ele que nós vamos começar. O hiragana é o alfabeto mais básico da língua japonesa. Ele é usado para escrever partículas, que nós vamos explicar futuramente. Também terminação de verbos e adjetivos, porque geralmente no japonês, os verbos são sempre escritos começando com kanji e terminando em hiragana. Por que isso, né? Porque, por exemplo, esse verbo aqui, taberu, significa comer. Se nós quisermos flexionar ele, por exemplo, colocando no passado, nós mudamos apenas o final. Então, tabemashita. Tabemashita. Esse é um dos usos do hiragana. E os adjetivos a mesma coisa, né? Muitos adjetivos, a terminação dele é em hiragana para que ele seja flexionado. Outros usos do hiragana é para escrever palavras para as quais não existam kanji, ou até mesmo para algumas palavras que existem kanji, mas geralmente são escritas em hiragana. O hiragana tem todos os sons existentes na língua japonesa. Então, por isso que é importante nós darmos atenção à pronúncia de cada caractere, porque se nós pronunciarmos um caractere de forma errada, nós vamos acabar pronunciando várias palavras de forma errada. O hiragana possui 46 caracteres básicos, e diferentes do português ou do inglês, onde algumas letras podem ter sons diferentes dependendo da palavra em que ela está, os caracteres japoneses têm uma pronúncia invariável. Então, por exemplo, em português, a palavra cãibra e a palavra calibre, embora a segunda letra das duas palavras seja o A, elas têm sons diferentes, né? Em uma ela tem som de A e na outra ela tem som de E. No inglês também isso acontece. Por exemplo, a palavra house e a palavra horse, apesar de a segunda letra ser o O, em uma ela tem som de O e na outra ela tem som de A. Mas no japonês isso não acontece. Por exemplo, se você vir essa palavra, ou melhor, esse caractere, vai saber que ele vai ser sempre lido K e nunca K, independente da palavra ou do contexto em que ela está. Essa é uma tabela contendo os principais caracteres do hiragana. Geralmente ela é vista, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então é por aqui que nós vamos começar, pelos caracteres A, I, U, E, O. No japonês existe também uma ordem de escrita para os caracteres. Como você pode ver aqui, existem 3 números, Esses são os números de traços de cada caractere. Então aqui temos o primeiro traço, aqui o segundo traço e aqui o terceiro traço. E é importante a gente dar atenção a essa ordem de escrita desde o começo, para que a gente não acabe pegando vícios que vão ser difíceis de ser corrigidos depois. Então, apenas com o som desses 5 caracteres, a gente já consegue dizer várias palavras em japonês. Por exemplo, I. Vou colocar a leitura aqui entre parênteses. Significa estômago. I. Bom. Opa. Bom. Ai. Amor. Aoi. Azul. Ie. Não. Ue. Opa. Ue. Em cima. Dentre esses 5 caracteres, A, I, U, E, O, o único que merece uma atenção especial na pronúncia é o caractere U. Então, embora o som dele possa até ser parecido com o nosso, existe uma pequena diferença. O som U do japonês, ele é mais fechado,
Então é só falar sem fazer, sem abrir muito a boca e sem fazer biquinho, como a gente faz no português, né? O japonês é u, então é mais seco, né? Isso vale para todos os caracteres que terminam em u, como k, s, n e assim por diante. Aí na sequência, nós temos os caracteres ka, ki, k, ke, ko. E como eu havia dito, a pronúncia dos caracteres é invariável. Só que, como falantes do português, a gente talvez tenha a tendência natural, né, de acentuar a pronúncia do caractere K quando ele vem antes de algumas palavras. Por exemplo, é comum quem está começando a estudar japonês dizer, ao ver essa palavra, né, katakana, dizer katakana, como se fosse escrita assim, né, katakana. E não é katakana, ou ainda hiragana. Então, nunca se esqueça, né, que os caracteres japoneses são invariáveis. O K será sempre K e nunca K. Isso vale para todos os caracteres japoneses. Por exemplo, nós vimos que esse caractere é O. Então, ele será sempre O. Não existe O em japonês. Vamos ver alguns exemplos de palavras com esses caracteres. Que, cabelo, que, kiku, ouvir, kaku, escrever, koe, voz. Então, que, kiku, kaku, koe. Aí na sequência nós temos os caracteres sa, shi, su, se, so. E aqui não tem nenhum segredo na pronúncia, né? Então vamos direto aos exemplos. Asa, manhã. Sushi, esse todos conhecem, né? Aquela comida japonesa. Sushi. Kiseki, milagre. E por último, o só, mentira. Asa, sushi, kiseki, o só. E aí na sequência nós temos os caracteres ta, chi, tsu, te, to. E aqui entra o primeiro caractere, ou o primeiro som, que nós não temos no nosso idioma, né? Que é o desse caractere aqui, o tsu. Nós até conhecemos uma palavra japonesa com esse som, que é a palavra tsunami. Só que a gente geralmente costuma pronunciar tsunami, né? Então, lembre-se sempre que não é tsu, e sim tsu. Então, vamos aos exemplos com esses caracteres. Ashita, amanhã. Kuchi, boca. Kutsu, sapato. Te, mão. Sato, açúcar. Eu vou aproveitar essa palavra para explicar um ponto importante, né, na pronúncia. Sempre que tiver um caractere U, depois de um caractere terminado em O, como por exemplo aqui o to, esse U vai ser como uma extensão do O. Então a pronúncia não é sato-u, e sim
sato, sato. Mas isso eu vou explicar também com mais detalhes na aula adicional sobre hiragana. Na sequência, nós temos os caracteres na, ni, nu, ne, no. Aqui também não tem nenhum segredo, né? Só uma curiosidade. Esses dois caracteres aqui, o nu e o ne, são os menos usados em palavras na escrita, né? Ou em palavras faladas também no japonês, né? A não ser esse caractere ne, que na verdade é muito usado em final de frases. A gente até costuma brincar com os japoneses, né? Que eles falam muito ne, apesar de nós falarmos, né, também muito ne. Então é só essa curiosidade. Vamos então aos exemplos de palavras com esses caracteres. Nani, nani, o que? Shinu, shinu. Acabei escrevendo morra ali, né? Shine, morra. Shinu, morrer. Neko, neko, gato. Kono, kono, este. Nani, shinu, neko, kono. E na sequência nós temos os caracteres ha, hi, fu, he, ho. E aqui entra um segundo caractere com som que não existe no português, que é esse caractere aqui, o hu. Então, a pronúncia dele é como se fosse uma mistura de ru com fu. Só que é como se a gente pronunciasse o ru, só que soltando o ar. Hu, hu. Vamos ver alguns exemplos de palavras com esses caracteres. Hai. Hai. Sim. Hito. Hito. Pessoa. Fufu. Fufu. Casal. Hoshi. Hoshi. Estrela. Reta. Reta. Reta é alguma coisa ruim ou que não tem habilidade, né? Falta de talento. Reta. Hai. Hito. Fufu. Hoshi. Reta. Na sequência, temos os caracteres ma, mi, mu, me, mo. Então vamos aos exemplos, né? Esse aqui também é bem fácil, não tem nenhum segredo na pronúncia. Mainichi, ma-i-ni-chi, todo dia. Hohoemi, hohoemi, sorriso. Muko, muko, do outro lado. E lembre-se da pronúncia, né? É um caractere U depois de um caractere terminado em O, é como uma extensão do O. Então, não é muko, e sim muko. Muko. Um outro. Anime. Anime. Esse com certeza todos conhecem, né? São os desenhos japoneses. Esse aqui, na verdade, ele é escrito em katakana. Eu usei aqui em hiragana apenas como exemplo, né? De uma palavra com o som do me. Anime. E por último, itsumo. Itsumo. Lembre-se que não é tsu, e sim tsu. Itsumo. Sempre. Mainichi, hohoemi, mukou,
anime, itsumo. E na sequência, agora um pouquinho diferente, né? Nós temos os caracteres ya, yu, yo. Então, notem que o som ele é formado por apenas uma sílaba. Ya, yu, yo. Então, não é ia, iu ou io, e sim ya, yu, yo. Vamos ver alguns exemplos. Yami, yami, escuridão. Fuyu, fuyu, inverno. Yoru, yoru, noite. Yami, fuyu, yoru. Agora, o último grupo é o que tem o som do nosso R, só que não o R no início das palavras, né? Como, por exemplo, raposa, rapaz, e sim o R no meio das palavras, como em caro, coroa. Então, ele tem esse som. Então, eles são ra, ri, ru, re, ro. Vamos ver alguns exemplos de palavras, né, com esses caracteres. Kurai, kurai, opa, kurai, escuro. Futari, acabei colocando em kanji aqui. Futari, duas pessoas. Okiru, okiru, acordar. Roku, 6. Roku, 6. Re, rei, exemplo. Então aqui vou aproveitar para explicar um outro ponto importante, né? Lembra que eu disse que quando um U vem depois de um O, ele é como uma extensão desse O? Aqui acontece a mesma coisa. Então quando temos um caractere I, depois de um caractere terminado em E, como por exemplo ure, esse I vai ser como uma extensão do E. Então a pronúncia não é rei, e sim re, re. Kurai, futari, okiru, roku, re. Então, por último, temos agora os sons, ou os caracteres wa, como na palavra watashi, que significa eu. O, que apesar de ser romanizado, deixa eu só colocar aqui, né? Wa, watashi, watashi, eu. O, que apesar de ser romanizado dessa forma, ele é pronunciado o, como se fosse assim, o. Eu não posso dar exemplo de palavras com esse caractere, porque não tem nenhuma palavra com esse caractere, né? Ele é usado apenas como partícula. Isso nós vamos ver em aulas futuras. E por último, temos o som nasal. Ele é representado pela letra N. Então, por exemplo, na palavra konnichiwa. Konnichiwa. Ou ainda rainen. Rainen. Acho que eu esqueci de colocar a tradução, né? Konnichiwa, olá, ou ainda boa tarde. E rainen, ano que vem. É interessante que não existem palavras que comecem com esse caractere, né? Esse
caractere que tem o som nasal n. Ele apenas aparece no meio, como em konnichiwa, ou no final de palavras, como em rainen. Bem, agora que eu mencionei esse konnichiwa, você talvez tenha notado que, apesar de esse caractere final ser o ha, eu pronunciei ele como wa. Pronunciei e escrevi aqui, né? Como wa. Isso acontece porque tanto nessa palavra quanto também na palavra konbanwa, que significa boa noite, esse caractere ele se comporta como uma partícula. Então, como eu já disse, nós veremos sobre partículas em aulas futuras. Por hora basta saber que apesar de konnichiwa e konbanwa ser escritos com ha, eles são lidos como wa. Então, esses são todos os caracteres existentes no hiragana, ou pelo menos quase todos, né? Você talvez não tenha percebido, ou talvez tenha, né? Mas no próprio nome desse alfabeto existe um caractere que eu não mencionei aqui, que é o ga. Ou ainda na palavra kanji, nós temos o ji, que também não foi mencionado, né? Mas esses e outros caracteres nós veremos na próxima aula, ou na aula adicional sobre hiragana. Só que você não precisa se preocupar, porque esses caracteres, ou melhor, todos os outros caracteres que existem, eles são derivados desses caracteres aqui que nós vimos hoje. Então vai ser bem fácil para aprender esses outros caracteres adicionais, né? E aí, você já sabia ou já sabe o hiragana? Se não sabe, então que tal estabelecer uma meta para conseguir aprender o hiragana? Tem pessoas que conseguem aprender em um mês, mas tem outras que com bastante esforço conseguem aprender em até uma semana. O importante é encontrar o seu ritmo e aprender de uma forma divertida, né? Com certeza você vai conseguir aprender aí de forma fácil se encontrar o seu jeito. Então eu peço que deixe seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal, né, para acompanhar as próximas aulas. Também curta a página do Japonês de Cada Dia no Facebook para se manter atualizado. Então até a próxima aula. Mata né!